Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 4 de outubro, o nosso texto está em 1 dos Reis, no capítulo de número 7. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas, e por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem, e havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava de frente para a outra em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava de frente delas, e as colunas com as grossas vigas de frente delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para o pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E em sua casa em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher. Fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima sobre pedras finas, lavradas segundo as medidas e cedros. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas. Com uma ordem de vigas de cedro, assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Irão de Tiro, este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali. E fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. E este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. 7 para um capitel, 7 para o outro capitel. Assim, fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com outro capitel, e os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obras de lírio no pórtico, de 4 côvados. E os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também de fronte, em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam também sobre o outro capitel. Depois, levantou as colunas no pórtico do templo e, levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estavam a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas, e fez mais o mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto. E um cordão de 30 côvados cingia ao redor. Por baixo da sua borda, ao redor, havia botões que o cingiam, e por 10 botões cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na mesma fundição. Firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro, e a grossura era de 1 palmo, e a sua borda, com a obra da borda, de 1 copo e uma flor de lírio, e levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura, e esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras,
e sobre as cintas estavam, entre as molduras, havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros, fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de um côvado por cima, e era sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas, na base. E era a altura de cada roda de côvado e meio, e era a obra das rodas como obra da roda de carro, seus eixos, cambas, cubos, seus raios, todos eram fundidos. Havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, e seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor, e também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas suas pranchas das suas asas e nas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta, fez as 10 bases. Todas tinham a mesma fundição, a mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabia 40 batos. E cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. Pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente, da banda do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre as cabeças das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias para as bases, como também um mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias e todos os utensílios que fez Irão para o rei Salomão para a casa do Senhor. Todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta entre Sucote e Sartã. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os castiçais, 5 à direita, 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, as flores, as lâmpadas, os espivetadores, também de ouro, como também as taças, os apagadores, as bacias, os perfumadores, os braseiros, de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai, Davi, a prata, o ouro, os utensílios, e pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Efésios, Novo Testamento, capítulo de número 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito e no vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ezequiel, capítulo de número 37. Veio sobre mim a mão de Yahvé, e Yahvé me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou Yahvé. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou Yahvé, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Yahvé, disse isso e o fiz, diz Yahvé. E veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim,
por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significa estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Deles farei uma nação na terra, no monte de Israel, e um rei reinará sobre todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. E os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. E assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitavam os vossos pais, e habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos dos filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, e farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou Yahvé, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje em 1 dos Reis, no capítulo 7, que toda a preciosidade foi colocada dentro do templo e que nós, como templo do Senhor, tenhamos preciosidades, que as nossas lâmpadas estejam sempre acesas, que o Senhor possa encontrar em nós o incenso de adoração queimando, fluindo em todo o tempo, que os utensílios que estavam na casa, que haja utensílios em nós para sermos usados pelo Senhor. Em Efésios 4, nós vimos que Jesus levou cativo o cativeiro, ele soltou as algemas, ele nos libertou. Para que continuar vivendo nos mesmos erros, nos mesmos enganos, se hoje nós somos livres? E em Ezequiel 37, nós vimos o Senhor dizendo ao profeta: abre a tua boca, profetiza, libera a palavra. Mas uma coisa chama atenção, ele diz: eu profetizei conforme me deu ordem. A gente não pode sair falando qualquer coisa, nosso falar tem que estar lá alinhado com aquilo que Deus manda falar, com a palavra dele, com o que o Espírito dele orienta. Amém? Então vamos orar? Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te damos graças hoje, Pai, e clamamos a Ti. Ajuda-nos a ter preciosidades em nosso templo interior, para que o Senhor possa usar. E ajuda-nos, Pai, a ter um falar coerente com a Tua vontade, com a Tua palavra, para que nós façamos a diferença nesta terra. Te louvamos e bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Shalom.